vivo e essa live não vai ficar gravada, então manda para 3 caras maneiros, porque hoje vai ser um tapa na cara. Aproveita e deixa o seu comentário aqui. Quero saber o que você está pensando do que eu vou te passar. Ontem eu fiz uma publicação nos meus stories, que quando eu comecei a falar sobre neurociência, as pessoas achavam engraçado, né? Pessoal, é assim, ó, essa escalada ela começou lá em 2010, entregando conteúdo que gerava um conflito com o que já existia no Brasil. Então, lá em 2010, quando eu comecei, assim, de maneira forte, estudar, já estudava antes, mas de cair nesse aspecto da biomecânica, da neurociência, de entregar esse conhecimento, que é um desconhecimento disruptivo, né? O que é um conhecimento disruptivo? Talvez vocês saibam a história da Apple, né? Do celular, do iPhone. Então, quando foi lançado o iPhone, o presidente da Apple, que era o... Agora eu vou falar o Bill Gates, o Bill Gates é da Microsoft, que era o... Alguém pode me ajudar aqui? Qual é o nome dele? Agora esqueci o nome dele, cara. Puta que pariu. Bom, o presidente da Apple, ele foi fazer o lançamento... Bota pra mim aqui o nome do presidente da Apple, por gentileza, que agora deu um branco, né? Muita porrada no jiu-jitsu, deu um branco. Steve Jobs. O Steve Jobs, ele subiu no palco para falar, boa tarde, Alexandre tá sempre com a gente, boa tarde, meu irmão. Ele foi no palco para falar sobre uma inovação, sobre um celular que não tinha teclados, porra, obrigado Ninja, Steve Jobs, que não tinha teclado, que tocaria música, acessaria a internet e seria um telefone. E ele veio para quebrar a BlackBerry, porque o conceito da BlackBerry era um teclado físico na tela do celular. E quando o Steve Jobs chega com aquela nova informação, com aquele novo conceito, ele cria o que nós chamamos de inovação disruptiva. E a inovação disruptiva é algo que você traz novo, diferente de tudo que já existe. É uma nova solução. Então, quando o Steve Jobs chega e apresenta o iPhone, ele quebra os padrões, porque ele está falando sobre um teclado que está dentro da tela, um teclado que não é físico, um teclado que é digital. E aquilo muda completamente o jogo, porque a BlackBerry, que é da Finlândia, eu acho, que era a maior empresa de celulares, de aparelhos celulares da época, ela quebra. 3 anos depois ela está quebrada. E ele realmente, ele arrombou a BlackBerry literalmente. E olha que interessante, cara. Isso aconteceu quando criaram a câmera digital e foram vender o projeto para a Kodak, e a Kodak não quis, porque ela achou que o filme em rolo, lembra, para quem é mais velho aí, eu sou Master 3, né, eu tenho 42 anos, então lá atrás a gente tirava foto em aniversário, você comprava o filme de 12, 24 ou 36 poses, você precisava revelar esse filme. Hoje você tira 1 milhão de fotos no celular aqui, o meu celular deve ter, sei lá, umas 10 mil fotos da Lizzy, mais ainda, ali você comprar um iPhone de 1 tera, para poder guardar todas as imagens. Então essa inovação, ela tem um preço. E eu publiquei isso ontem, porque quando eu comecei a falar sobre neurociência e biomecânica no Brasil, ninguém falava e todo mundo achava engraçado e me tirava pra nada. Eu acredito que você já viveu isso. Você já teve uma época da tua vida que a tua ideia ela foi tão longe, ou ela foi tão inovadora, ou ela foi tão disruptiva, que as pessoas olharam pra você e te trataram do tipo, cara, quem você pensa que é para falar isso? Eu tenho certeza que em algum momento você trouxe uma ideia tão boa para sua empresa, para o seu clube, para o seu trabalho, até mesmo para tua vida, às vezes teus parentes ouvem isso. E essa tua ideia, que era uma inovação, que era uma solução de um problema anterior, que era uma concepção diferente das outras, alguém falou, não, cara, tá errado. Tô contigo, meu irmão. O Vitor falou aqui, ó. Passagem comprada. Olha aí, Vitor. Vamos nos encontrar. Vamos embora. Vamos para São Paulo. Isso aí. Falo bobagem até hoje. Para mudar uma cultura leva décadas. E aí que tá. Entre 2010 até agora, a gente tá com 15 anos. 15 anos. Eu lembro um pouco antes disso, no Exército, que eu lia os manuais e o pessoal ficava me zoando. Por que você tá lendo o manual do Exército, você vai embora, você é oficial temporário? Eu falava, cara, eu tô preparando isso aqui, ó. Essa aqui é a trilha para quando eu me tornar policial. E os caras achavam engraçado, né? E hoje, no meu livro tá lá. Tá lá citando os livros que eu lia na época, no meu livro, vê se aqui é o manual do instrutor, tá lá os livros que eu lia na época, os manuais do Exército que eu lia na época, e estão como referência biográfica. Mantenha pra cima, passo pra trás, nem pra pegar impulso. Então, olha que interessante. Vitor, nós encontramos em São Paulo, meu irmão. Olha que interessante.
Você tem uma ideia nova, você tem uma ideia disruptiva e as pessoas, ou elas não entendem, ou elas entendem tão bem a tua ideia, mas elas não querem aceitar porque é você. É difícil você encontrar reconhecimento nos seus pares. É difícil encontrar reconhecimento nos seus parentes. É difícil encontrar esse reconhecimento nas pessoas que viram você crescer. O post de ontem é sobre isso. Quando eu trouxe as ideias que hoje no Brasil fazem todo sentido e outras pessoas copiam, e tudo certo, é para isso mesmo, é para multiplicar, eu quero que aconteça isso. Eu quero que o meu aluno venha, pegue essa nova ideia que ele está vendo comigo na linha, e eu quero que ele multiplique esse conhecimento. É sobre isso, é sobre multiplicar forças, multiplicar conhecimento. Mas quando você começa, as pessoas, elas não conseguem te dar o reconhecimento, então não espere o reconhecimento. Espere as críticas. Se você quer ter um termômetro sobre a grandeza daquilo que você está criando, entenda. Algumas pessoas vão bater palma, algumas pessoas vão te incentivar. Mas existem algumas que estão tão próximas de você que elas vão fazer de tudo para que não aconteça. Isso pode acontecer por vários motivos, entre eles a inveja. Fala, Sofiati, tamo junto, meu irmão. Quebrar o padrão é muito mais difícil que quebrar a pedra. Mas ok, pra cima, é isso aí. Cara, a quebra de padrão, ela é brava porque aquilo que a gente tá falando, ela é um padrão. É daquele jeito, é feito, formatado e todo mundo conhece por aquilo. Então quando você muda, imagina a Coca-Cola. A Coca-Cola mudar a embalagem dela, não ser mais vermelha. Ou o líquido da Coca-Cola não ser mais da cor preta, ser, por exemplo, transparente. Cara, isso é uma quebra de padrão muito forte. Ó, Marcelo Gutierrez da França, tamo junto, meu irmão, olha aí. Salve, mestre. Você tem a previsão de quando sai o novo livro? Evandro, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou reformulando todo o livro de VCQB. Eu vou entregar para vocês um novo livro de VCQB. Ele vai ter 2 capítulos a mais. Isso vai dar em torno aí de umas 30 páginas, quase 50 páginas a mais. Eu mudei todas as fotos e eu atualizei os protocolos e as técnicas. Então, fica tranquilo, porque eu vou relançar o VCQB, tudo bem? Eu estou escrevendo de Combate Pistol, mas ele vai ficar um pouco na gaveta, porque, cara, o livro demanda muito tempo. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara, escreve livro quem tem tempo, tá? Quem tem tempo, o cara que tem tempo, ele consegue. Ele consegue. Não me entendam mal, mas quem tá trabalhando, meu irmão, não tem tempo pra escrever livro. É isso. Não fiquem chateados, eu não tô falando que quem escreve livro é vadio, não é isso. Eu tô falando o seguinte, quem tem empresa, quem é empresário e tem que tocar a empresa e fazer a coisa girar, não tem tempo para escrever livro. Então vocês vão ver que tem muitos autores que eles são funcionários públicos. E aí, bato palmas, parabéns. Se é funcionário público, você só tira o teu plantão e vai para casa. Então você tem tempo de sobra para escrever um livro. Agora, quem tem empresa, quem toca a empresa, meu irmão, quem tem CNPJ e faz a parada girar, não tem tempo para escrever livro. Então assim, eu tenho que me desdobrar entre os plantões da polícia, as linhas presenciais, a empresa, a ITC. Agora a gente está preparando já um novo projeto. Para tudo isso acontecer, meu irmão, ainda tem que tirar um espaço para escrever um livro. Sendo que todo o tempo útil eu dedico aos meus licenciados, às minhas linhas e à Academy. Principalmente a Academy, porque a Academy é uma comunidade. Ontem eu recebi um pedido para mandar o vetor do símbolo do Wolf Hunter para um aluno meu, aluno lá de Goiás. E esse aluno ele vai fazer uma tatuagem do Wolf Hunter. Ele não é o primeiro, se vocês derem uma olhada nos destaques, eu tenho vários alunos que tatuaram o Wolf Hunter. Fala, Gabriel. E por que isso acontece? Porque é um senso de comunidade, um senso de irmandade. Talvez você esteja no teu clube de tiro e você não se sinta dentro de uma irmandade. É só um clube de tiro. Mas quando as pessoas vêm para a linha da ITC, elas se tornam parte de alguma coisa. Elas se tornam parte de uma irmandade. Então quando você está na linha da ITC, você entra num local onde quem está no teu lado quer ver você crescer, e aquele vínculo, ele continua mesmo quando você sai da linha. Então você pertence a algo. Por isso que tanta gente faz tatuagem ou da Experiential Tactical Concept ou do Wolf Hunter. Porque além de pertencer a essa irmandade, agora você tem um título dentro dela. E que título é esse? O Wolf Hunter. Quem não conhece, quem não sabe sobre o que eu estou falando, tem muita gente nova. O Wolf Hunter, ele é o faixa preta da ITC. Ele é aqui dentro do Jiu-Jitsu a gente tem a faixa preta. O Wolf Hunter é o nosso faixa preta. Ele passou por 5 cursos.
Ele passou pelo Advanced Combat Pistol, que é o curso que a gente vai ter em São Paulo na semana que vem. Ele passou pelo Porte Velado Combat Skills, Porte Velado Especialista, o VCQB e o VCQB Advanced. Quando ele completa essa jornada desses 5 módulos, ele se torna um faixa preta. Então ele vem e ele conquista a faixa preta dele, porque agora ele domina os protocolos de combate individual, dentro e fora do veículo, mas principalmente ele entende como funciona a metodologia da ITC. Aí depois ele vem para o CQB, ele vem para o Home Defense, ele vem para o PCQB Carbine, aí ele expande esse leque, mas ali ele já tem a formação, a graduação dele de faixa preta. Então quando as pessoas vêm para as linhas da ITC, elas têm um sentimento de, cara, agora eu pertenço a algo, isso é muito legal. Olha aí o nosso novo licenciado, seja bem-vindo, meu irmão, vamos para cima. Então se sente ali num lugar onde você é acolhido, onde as pessoas se incentivam. Eu vou dar um exemplo, talvez você no seu trabalho ou na sua casa, quando você fala que você vai estudar para alguma coisa, talvez na sua casa não, né, cara, eu não acredito nisso, mas no seu trabalho, você para estudar sobre algo, as pessoas, elas te tiram para nada, elas fazem chacota de você. Elas ficam caçando, para que você está estudando tiro? Para que você está estudando não sei o quê? Para que você está vendo comportamento humano? As pessoas acham engraçado e elas desdenham do que você está fazendo, da sua aplicação. Pois é, na Academy não. Lá na comunidade da Esperanto Academy, por exemplo, quando você está lá, você vai ter um monte de gente te ajudando, auxiliando, falando, complementando aquilo que você está buscando. E aí a gente tem os encontros online, ao vivo, e é legal porque lá eu consigo trabalhar um conteúdo que eu não consigo trabalhar aqui no Instagram. Por quê? Pessoal, todo mês eu recebo uma média de 4.000 a 5.000 novos seguidores. Então tem gente que está na base que vai embora e tem gente que chega. Essa galera que chega, ele ainda está aprendendo sobre o meu conteúdo. Mas quem está na Academy já domina. Então eu consigo sempre aprofundar o conteúdo. Isso é muito legal. É leões andando com leões. É isso aí, Gabriel. Boa. Então eu vou dar um exemplo. O cara vai para o CQB agora. A gente vai ter o CQB em São Paulo na semana que vem. Inclusive, a galera que quer treinar, manda um direct que eu vou responder. Hoje à tarde eu vou responder todos os directs. Quando o cara chega no CQB e ele vai treinar, e é uma coisa que eu faço, tá? Eu continuo treinando, eu vou... Hoje de manhã eu estava numa mentoria, e eu tenho bons mentores fantásticos. Fala, Selva! Selva, me ajuda, Selva. Eu preciso da tua ajuda, meu irmão. Eu preciso fazer a fila andar, meu camarada. Pelo amor de Deus, hein? Porra, só eu ajudo esse exército brasileiro todos os dias do jeito que eu posso. E o exército me dá uma contrapartida, meu irmão. Me ajuda aí, meu camarada. Vamos lá. Então o que acontece? Piada interna nossa aqui de um grande amigo meu que está na live. O que acontece? Quando eu vou para uma mentoria, quando eu vou para um curso, eu estava numa imersão de empresários na semana passada, eu estou sempre aprendendo. Pô, clica lá, meu irmão. E aí o que acontece? Quando eu aprendo algo novo, tá rindo, né, Selva? Quando eu aprendo algo novo, eu tenho condições de analisar o que já existe. O que significa isso? Que cada novo conhecimento que eu agrego ao meu repertório, eu tenho a capacidade de olhar aquilo e ver, cara, o quanto isso funciona ou não, o quanto é adaptável ou não, o quanto vale para mim ou não. Então, quando eu cheguei na faixa preta, a conquista da faixa preta para mim materializou 2 décadas de treinamento, porque eu comecei lá em 2002 o jiu-jitsu. Eu não comecei ontem. Mas nos últimos 10 anos, foi quando eu me dediquei de verdade. Então, entre indas e vindas, de 2002 a 2015, 14, a partir de 2014, 2015, eu comecei realmente a me dedicar e não parar mais. E aí, eu fui construindo um repertório, e eu continuo construindo um repertório que me dá a capacidade de ver algo que serve para mim ou não, porque eu tenho ali as minhas limitações, eu tenho as minhas possibilidades, e é isso. Quando o cara chega lá no curso de CQB, por exemplo, em São Paulo, ele vai ter um repertório de habilidades que é legal, cara. Ele sai do curso, ele vai ver um filme, ele vai ver um vídeo na internet, ele consegue analisar. E eu não estou falando comparar, não. Comparar dentro da taxonomia de Bloom, que fala sobre a pirâmide do conhecimento, né, o quanto você emprega isso, o comparar é só uma fase. Talvez eu acho que é o 3º pilar. Mas a análise está lá em cima. É algo muito mais profundo. Então, o que eu faço com o meu aluno? O que eu entrego para ele? Você é meu aluno, se tornou meu aluno, agora vem para minha linha. Estou com o Vitor aqui, que vai vir para São Paulo semana que vem. Eu estou com o Gabriel Stanf, eu estou com o de Armas, que está aqui. Vamos lá. Quando esse cara vem para a linha, o que eu quero entregar, você se tornou meu aluno, o que eu quero entregar para você é a capacidade de você aprender, aplicar, comparar e analisar a técnica. O que significa isso? Que quando você aprende algo, e a metodologia que eu utilizo
para que você aprenda, tenha uma curva de aprendizagem, uma curva de conhecimento mais curta, mais achatada, e ser mais rápido, no nível mais profundo, com embasamento teórico, você saia dali, olhe para as coisas em sua volta e entenda como fazer o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Tá calor aí em Rondônia, né? Aqui tá frio, hein, Balneário? Tá até chovendo, tá frio. Então, o que é que acontece? Olha que interessante. Quando você aprende algo novo, você não vai aprender isso no Instagram. Ah, eu vou pro Instagram porque eu pego um monte de dica. Realmente, no Instagram você vai pegar um monte de dica. Conteúdo denso, esquece. Se alguém te vende dicas pelo Instagram, não acredite nisso. Eu não me tornei, por exemplo, empresário com dicas de Instagram. Eu me tornei empresário frequentando mentorias presenciais, cursos online, conversando com pessoas da área que foram me dando um alinhamento da onde eu deveria ir e colocando a pele em risco, né? Fazendo ali as coisas acontecerem. Então, o que eu quero dizer para você, que qualquer coisa que você aprenda num nível, numa profundidade, que você seja capaz de avaliar aquilo, comparar, analisar e falar assim, cara, eu aprendi algo sobre treinamento de tiro. Quando você vê um filme, você consegue ver a presepada do filme. Quando você vê um post na internet, você consegue ver a presepada do post da internet. Isso se torna disruptivo. Porque a aula de hoje é sobre isso. Cara, qual é a inovação que você trouxe para a tua vida? O que você criou? O que você já sugeriu? O que você mudou no teu ambiente que as pessoas olharam para você e falaram assim, ó, chegou a minha cunhada aí, fala, Débora, olha aí. O que você já trouxe, fala Marcão, trouxe de inovação que as pessoas riram de você? Ah, sei lá, eu fui escolher uma faculdade e aí meu pai queria que eu fizesse direito, mas eu fui fazer história e aí, porra, todo mundo achou ruim e hoje eu sou um puta de um professor de história. Lá atrás, as pessoas não vão reconhecer o teu esforço. A maior parte delas não. A maior parte delas não. E sinto lhe informar, quem está no teu lado, às vezes no teu círculo mais fechado, não é a pessoa que vai te aplaudir. Agora, se você está numa família que as pessoas aplaudem aquilo que você faz, né? Quando você faz algo correto, óbvio. Cara, você é agraciado. Comandante Wilson, bora pra cima. Bora cuidar do Juju, Débora. E aí o que acontece? A aula de hoje é sobre isso. Porque ontem eu fiz um post e eu falei o seguinte, quando eu comecei a falar sobre biomecânica e neurociência em 2010, e ninguém falava sobre isso no Brasil, eu era tirado para idiota. As pessoas riam de mim, as pessoas me tiravam para chacota. Aí quando chegou o WhatsApp, que começou a bombar o WhatsApp, os caras jogavam nos grupos, que eu nem estava, eu nem usava o WhatsApp, os caras estavam no grupo de WhatsApp falando mal de mim. Então os caras me viam, conversavam comigo, e quando eu virava as costas, os caras desciam a porrada. Só que entre 2010 e 2025 se passaram 15 anos. E 15 anos depois, aquilo que eu comecei lá, então leva para você, aquilo que você começou gera um resultado. Aquilo que eu falava lá atrás e todo mundo achava engraçado e ficava caçoando e falando besteira, hoje se torna um ponto fundamental para um pai de família voltar para casa. Para um pai de família voltar para casa. Fala, Júlio, bom te ver na live, irmão. Então, muitas vezes você vai trazer uma nova ideia, algo mirabolante, algo diferente do senso comum. Você trouxe uma ideia diferente. As pessoas, elas vão rir de você, cara. Elas vão rir de você. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Eu tô vivendo um novo momento. Todos os dias eu paro para ler a Bíblia. Então, muitas vezes eu dedico 1 hora da minha vida para ler. Outra me dediquei 1 hora da minha vida para ler a Bíblia. E à noite eu aproveitei que a Lisa estava estudando e eu fui estudar a Bíblia de novo. Só que quando eu falo isso para alguém, quando me perguntam, porra, o Júlio falou tudo, apenas faça. É isso aí, comandante, apenas faça. E aí eu não fico falando isso para todo mundo, mas quando me perguntam, o que você está fazendo? Eu tô lendo. Tem cara que acha engraçado. Tem cara, tu vai tentar me converter. Eu falei, cara, eu não preciso. Agora, se você me perguntar, eu te respondo. Então, continue fazendo. Se faz bem para você, se vai fazer a diferença, se torna você melhor, faça. Né? O Júlio falou tudo, apenas faça. Não espere aplausos. Não espere reconhecimento. Não espere que as pessoas vão falar, cara, tu é foda pra caralho. Não, faça. Pode ser uma mudança de hábito. Você parou de beber, você ia lá com teus coleguinhas na sexta-feira, encher o copo e beber até ficar
até perder a caixa preta e voltar para casa. Aí você, em determinado momento, fala assim, cara, eu não estou mais bebendo. E aí alguém vai olhar pra você e vai tirar a onda. Ah, agora você virou fitness. Ah, agora você não bebe mais. Agora você virou puritano. Agora você virou, porra, sei lá, virou crente. Falam pra mim agora. Agora você virou crente. Cara, olha só. Hoje eu tenho maturidade. Eu não sei se é porque eu passei, cara. Eu tô no 40 a mais. Se eu passei dos 40... Pô, Selva, tamo junto, irmão. Se eu passei dos 40... E eu acho que é isso, viu, Selva? Júlio, eu acho que é isso aí, cara. A gente passa dos 40... E aí o que acontece? Buenos dias, ó, time da Argentina, tem gente da França. Quando você passa dos 40, cara, você não se importa mais. Se você tem um nível de maturidade que acompanha a tua idade biológica, se a tua maturidade acompanha a tua idade biológica, você não se importa mais com o que os outros acham. Semana passada eu e a Lise, eu acho que foi no domingo, a gente parou na praia e a gente ficou ouvindo música no celular e dançando enquanto as ondas ficavam batendo ali no nosso pé. E enquanto a gente ficou cantando e dançando, com os olhos fechados, abraçados, só contemplando o momento, eu falei, cara, que bom que isso acontece hoje, porque eu tenho maturidade suficiente para simplesmente ignorar qualquer um que passe e fale alguma coisa, porque a gente estava ali só curtindo o momento. E foi muito legal, a gente ficou ali, ficou tocando a música, eu acho que era Oceans, que é a música que eu geralmente coloco aqui quando eu faço meu devocional. E aí ficou tocando Oceans, e a gente com o pé na água, dançando, com os olhos fechados, cantando, e as pessoas olhando pensando, cara, o que esse casal tá fazendo? E a gente tava ali, a gente saiu, a gente foi almoçar e aproveitou para passar na praia. E aí as pessoas olham assim, cara, o que esses dois estão querendo? Pouco importa, cara, a gente tá ali curtindo o momento, cantando, dançando e ouvindo o celular, que nem dois doidos, só que pra gente tá sendo um momento divino, mágico. Então não se importe com o que os outros vão falar, não se importe com a aceitação. Quando a gente até se emociona, viu? Lindo mesmo, é legal. Cara, não importa o que os outros vão falar, velho. A vida é tua. E se você faz algo muito disruptivo, muito fora do comum, que vai contra o senso dos demais, cara, apenas faça. O Júlio aqui, ele falou tudo. Apenas faça. Julião, o nosso convite ali tá de pé ainda, viu, meu irmão? Tô te esperando pra palestra lá na Academy. Então, qual é o jogo pra nós? Pra gente entender como é que se joga esse jogo. Quando você fizer algo que te faça bem, quando você fizer algo que é diferente do senso comum, quando você fizer algo que quebra o padrão daquilo que você fazia até hoje, por exemplo, parou de beber, parou de fumar, parou de frequentar determinados lugares, parou de fazer aquilo que você fazia antes porque agora não faz sentido. Não se importe com o que os outros vão falar. Não espere aprovação nem aplausos. Apenas faça. Se você se sente bem fazendo isso, se aquilo que você faz não prejudica o outro, se aquilo que você faz te eleva, faça. Marcelo, boa tarde. Como buscar motivação diante de uma situação complicada que estamos com essa justiça? Cara, eu uso um princípio muito legal aqui, cara, que é a bolha. É a bolha. O que é a bolha? Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu sigo alguns caras no Instagram. Eu gosto do Polon. Eu vou falar aqui o Polon porque eu gosto do Polon. Eu não tô defendendo político. Eu gosto do Polon. Tudo bem? Só que o Polon é um cara que eu não posso ouvir antes de dormir. E nem quando eu acordo. O Polon é um cara para eu ouvir assim no meio da tarde, no meio da manhã, antes de ir pro jiu-jitsu. Por quê? Porque o Polon, cara, o Polon ele parece aquele do manda-chuva, cara. Eu acho que era o Chuchu, que só reclamava. Parece o coiote da Acme, que dá tudo errado. Cara, eu adoro o Polon. O Polon é um cara que faz um trabalho foda. Mas não dá pra ver os vídeos dele antes de dormir, porque senão, cara, eu vou ter pesadelo. E não dá pra ver o vídeo dele quando eu acordo, porque senão meu dia não vai prestar. Eu tenho que assistir o vídeo dele assim na meiuca, porque se baixar minha moral, levanta. Então, eu adoro o Polon, assisto todos os vídeos dele, mas eu já sei que eu não vou ver nem antes de dormir e nem ao acordar. Por quê? Porque eu quero viver numa bolha que está no meu controle, e isso é saudável pra mim. Se eu ficar ouvindo todo especialista de internet, e não é o caso do Polon, tá? O Polon é um cara que eu admiro e respeito. Mas tem uma outra galera aí, que se eu ficar ouvindo esses caras que são vendedores de susto, lembrando, não é o caso do Polon, os vendedores de susto que só querem criar um problema para te vender uma solução, para te pedir voto. Esses caras vão tudo te pedir voto, tá? Ainda bem que eles não estão ainda, mas vão te pedir voto. Se eu ficar parando para ouvir esses caras
cara, eu vou ficar numa depressão, meu irmão, numa ansiedade. Então o que que eu faço? Eu me blindo. A primeira coisa que eu tenho, eu vou dar um segredo pra vocês. Eu tenho um VPN. O que que o VPN faz? É como se o meu celular, a minha internet, estivesse lá nos Estados Unidos. Então tudo que eu recebo no YouTube, ou no Instagram, ou no TikTok, enfim, é como se eu estivesse lá nos Estados Unidos. Então as propagandas, os vídeos, eles são indicações da gringa. Tirando os canais do Brasil que eu sigo, já era. Então eu vou falar, por exemplo, no Instagram. Tem uma meia dúzia de caras que não gostam de mim. Cara, os caras passam o ano inteiro fazendo conteúdo pra querer me alfinetar, ou pra mandar respostinha, ou que nem o cara ontem, ele fez um perfil falso, fake, pra falar mal. Tipo assim, os caras não sabem o que tá acontecendo, cara. E eu também não vou perder tempo com esses caras. Às vezes o cara fala uma baixaria, pô, lá no canal do YouTube, se você não me segue ainda, vai lá pro canal do YouTube. Tá explodindo um vídeo lá, acho que vai dar 1 milhão de visualizações. Um vídeo que eu fiz numa palestra do Exército. Vai dar 1 milhão de visualizações no YouTube. E aí começa a vir um monte de cara e falar qualquer besteira. Se eu parar pra responder todo mundo, cara, é melhor eu escrever o livro, né? Porque daí dá tempo de escrever o livro. Então, quando você se sente, chateado, porque, cara, o mundo tá difícil, se apega naquilo que você pode mudar, cara. Só naquilo que você pode mudar. O que você pode fazer para mudar o teu mundo? Porque o que eu não tenho controle, eu vou dar um exemplo, eu não tenho controle do que vai acontecer em Brasília com a legislação. Eu tenho controle naquilo que eu posso fazer com a legislação atual. Então meu foco é esse. Pô, Matuzaki, tamo junto, mestrão. Ossa! Opa, dentro da PEN passando aqui, ó. Então quando eu me afasto dessas notícias ruins, e eu vou falar um negócio pra vocês, que a live ela vai acabar daqui a pouquinho, que é o seguinte, cara, consuma conteúdo que faz bem. Eu vou dar um exemplo, cara, eu não como glúten. Se eu comer algo com glúten, vai me dar dor de cabeça e o meu estômago eu vou passar mal. Então eu não como nada com glúten, porque isso me prejudica. Porra, eu tô buscando o shape, tô atrás da dieta, né? 42 anos a gente tem que se cuidar. Então eu evito comer porcarias. E assim, tô sendo cada vez mais regrado nisso. Cara, por que você tá consumindo conteúdo merda na internet se isso te faz mal? Por que você tá consumindo conteúdo do Instagram de um monte de idiota que não fala nada de bom, cara? Miguel falou, ó, parabéns por sua participação com juízo, consciência e consciência. Porra, legal, Miguel, gostei dessa frase, cara. Obrigado, meu irmão, obrigado pelo feedback. Tamo junto, meu irmão. E aí o que acontece? Cara, para de consumir porcaria, velho. Não faz bem pra você, é que nem comer porcaria. Você comeu porcaria, você vai ficar mal, você vai perder o shape, você vai ficar indisposto. Faz o seguinte, eu te desafio aí no teu Instagram, aí, no perfil, e parar de seguir 5 perfis merda. Eu te desafio aí no teu Instagram e parar de seguir 5 perfis que te fazem mal. Eu duvido que você faça isso. Você não consegue adotar uma posição que te beneficia. Você não consegue ter atitude para mudar o teu resultado. Você entende? Eu te desafio aí no teu perfil do Instagram, quando essa live acabar, e parar de seguir 5 perfis merda. Sabe aquele perfil que você fica olhando para passar raiva? Ah não, mas eu tô vendo aqui só para ver o que o cara faz de errado. Cara, eu nem perco tempo com isso. Você acha mesmo que eu vou ficar perdendo tempo de olhar o que os caras estão falando de mim? Eu não tô nem aí, cara. Eu não perco nem tempo seguindo o perfil do Brasil. Se eu tô seguindo um perfil, porra, da gringa, que começa a falar muita besteira, eu já paro de seguir. Então eu desafio você a sair dessa live, olhar quem você segue no Instagram e parar de seguir 5 idiotas. Rapaz, só sigo 10 pessoas e você é dono de 2, então não dá. Pô, Marcão, não dá nem pra deixar de seguir parente, né, meu irmão? Então tá, tamo junto, cara. Boa, Marcão. Então é isso, galera. É sobre isso. Ontem meu pastor falou sobre isso, para ver o perfil que faz mal pra gente. E eu vou dizer uma coisa, tá certíssimo, pastor, pô. Porque você transpira aquilo que você bebe. Aquilo que você bebe sai no teu suor. O que significa isso? Que você vai falar sobre aquilo que você consome. Então eu tô lá no YouTube, os canais que eu sigo ou é jiu-jitsu, ou é religioso, ou é técnicas e táticas dos caras que são mais disruptivos, que falam que ninguém fala. Meu irmão, chegou na minha timeline, falou besteira, esquece. Desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal eu sigo bastante. Cara, se não é para eu pegar o meu feed
passar para baixo e encontrar algo que seja construtivo, eu não vou perder o meu tempo. Eu não sei vocês, mas eu só tenho 24 horas durante o dia. E essas 24 horas elas são curtas para fazer tudo o que eu preciso fazer. E eu acredito que para vocês também. Então faz o seguinte, para tua saúde mental, para tua melhora de comportamento, para o teu resultado, para de seguir 5 perfis de gente imbecil e foca no que realmente importa. Se orgulhe de seguir menos pessoas, mas siga quem realmente importa e faça a diferença. É isso. E se você é um cara que me manda direct de caras de outros perfis que falam mal de mim, cara, eu não perco tempo pra ver. Para de ficar me mandando essas porcarias, porque eu não fico vendo. Eu não tô nem aí do que estão falando sobre mim. Eu já tenho mais de 40 anos, cara. Eu tô preocupado com o que eu vou entregar pros meus alunos, pros meus seguidores, pro trabalho que eu entrego na polícia, para aquilo que eu faço na minha empresa. Essa é a minha preocupação. E não ser aceito por meia dúzia de idiotas que não estão nem aí para aquilo que eu falo. Então é isso, galera, beleza? A aula é sobre isso, eu vou deixar 24 horas aqui, depois eu tiro. Aproveita, vão para cima. Se andar com idiotas, você se torna um deles. Perfeito. Cara, se você está no meio de 4 idiotas, com certeza você é o 5º. Com certeza. Então, defina suas amizades. E antes que me perguntem, né? Ah, Esperandil, mas tem pessoas que se afastam e vão embora e depois começam a falar mal. Cara, eu não divido o meu espaço, o meu círculo de amizades, o meu círculo profissional com pessoas que não compartilhem dos mesmos valores que eu tenho. Simples assim. Eu não compartilho. Se o cara não divide dos mesmos valores, não vai dar certo. Não vai dar certo. Beleza? Galera, vamos pra cima, sempre parados. Inclusive, eu tenho essa tatuagem nas minhas costas, viu, Cowling? Eu tenho essa tatuagem nas minhas costas, sempre parados. Vamos pra cima, um abraço. É isso aí, tubarão não nada com sardinha, leões andam com leões. Galera, compartilha essa live com quem precisa ouvir isso. E sempre bom ver vocês por aqui. Deixa o comentário de vocês. Um grande abraço, leões andam com leões. Vamos pra cima e ó, manda um direct quem quiser entrar comigo. Estou em São Paulo no final de semana que vem. Beleza? Depois a gente vai para Curitiba, vamos para Uberlândia, Mato Grosso do Sul e por aí vai. Valeu!